Alguém pode perguntar, com a morte do profeta José Smith, quem assumiu a liderança da igreja? Os 12 apóstolos que tinham recebido sob a mão de José Smith as chaves para conduzir o reino de Deus aqui na terra. Com a morte do profeta José Smith, a primeira presidência da igreja foi dissolvida. Foi dissolvida a primeira presidência. Enquanto choravam a morte de seus líderes assassinados, os santos perguntavam-se quem iria liderar a igreja. Sidney Rigdon, que havia partido de Nauvoo no início de 1844, reapareceu na cidade no dia 3 de agosto e assegurou que deveria ser nomeado guardião, entre aspas, guardião da igreja. Na ausência da maioria dos 12 apóstolos, que ainda estavam a caminho de Nauvoo de volta de suas missões do leste, Sidney Rigdon obteve algum apoio à sua reivindicação. Uma reunião foi convocada para o dia 8 de agosto para que fosse considerada sua nomeação como guardião da igreja. Guardião da igreja. Quando o profeta José Smith ele foi assassinado, uma profunda tristeza caiu sobre a cidade de Nauvoo. Uma profunda tristeza. Quando os santos de outros ramos da igreja ficaram sabendo do martírio do profeta, também choraram sua morte. Apenas a chegada do quórum dos 12 apóstolos e a firme orientação que eles deram à igreja conseguiram gradualmente afastar o estado de depressão. Os 11 apóstolos, com exceção de John Taylor e Willard Richard, estavam servindo em missões no leste na época do martírio. Apesar de José Smith ter lhes escrito em junho, chamando-os de volta para casa durante a crise do Nauvoo Expositor, que já fizemos um vídeo, eles somente receberam essas instruções após o martírio. Em 3 semanas, porém, todos haviam recebido as trágicas notícias e apressaram-se a voltar a Nauvoo. A maior realização em Nauvoo, ocorrida entre o martírio e a volta dos apóstolos, foi a manutenção da paz. Apesar dos cidadãos do oeste de Illinois temerem vingança, os santos obedeceram a John Taylor e a Willard Richards, que eles instruíram os santos a permanecer calmos e deixar que as autoridades do governo procurassem os assassinos. 3 dias após a tragédia, 3 dias após a tragédia de Carthage, o Elder Richards escreveu a Brighamian, abre aspas, os santos suportaram essa provação com grande força de caráter e resignação. Eles precisam permanecer calmos. Demos a palavra que não processaremos os assassinos por enquanto, mas deixaríamos isso a cargo do governador Ford. A vingança pertence aos céus, somente aos céus. O Conselho Municipal também instruiu os cidadãos da seguinte maneira, abre aspas, sejam cidadãos pacíficos e tranquilos, cumprindo as obras de retidão. E assim que os 12 e outras autoridades se reunirem, a maioria deles, pelo menos, o curso a seguir para a grandiosa coligação de Israel e a consumação final da dispensação da plenitude dos tempos será indicado. O elder John Taylor, que fora gravemente ferido na cadeia de Carthage, voltou a Nauvoo em 2 de julho. No decorrer do mês, ele melhorou gradualmente, mas permaneceu restrito ao leito.
apesar de sua debilidade, ele ajudou o elder Willard Richards, a dirigir a igreja, até que o restante dos 12 retornassem. Que 12? Os 12 apóstolos. Os elders Richards e Taylor escreveram uma carta conjunta ao grande número de santos da Inglaterra, explicando, 2 pontos, abre aspas, a atitude dos santos foi a mais pacífica, lembrando que Deus disse, 2 pontos, uma aspa, minha é a vingança, eu recompensarei, 3 pontinhos, fecha uma aspa. Estes servos de Deus foram para o céu por meio do fogo de uma turba diabólica. Como os profetas de tempos antigos, eles viveram tanto tempo quanto o mundo os recebeu. E esta é a fornalha na qual os santos serão provados. Terem seus líderes tirados de seu meio e não receber permissão de vingar seu sangue. Fecha aspas, ponto. William W. Phelps, redator da igreja, conselheiro municipal e escrevente do profeta, ajudou incomensuravelmente a manter a ordem na cidade. Desde sua volta à igreja, que ele estava afastado, em 1842, o elder William W. Phelps havia procurado incansavelmente edificar o reino e havia ajudado o profeta em vários projetos, tais como a publicação do livro de Abraão e a campanha presidencial. Ele foi o principal orador no funeral de Joseph Smith e Hiram Smith, o principal orador, William W. Phelps. Passou então a ajudar os elders Taylor, que é John Taylor, e Willard Richards, durante o crítico período de transição. Como poeta, William W. Phelps, ele imortalizou o profeta na letra do hino que se tornaria um dos favoritos da igreja. 2 pontos. Hoje, ao profeta rendamos louvores. Foi ordenado por Cristo Jesus para trazer a verdade aos homens, para aos povos trazer nova luz. Grande profeta aos céus elevado, teus inimigos resistem em vão. Diante de Deus és o nosso legado. Teus inimigos jamais vencerão. Exclamação, fecha aspas. Um mês depois, os santos enfrentaram outra tragédia, um mês depois do martírio, a morte de Samuel H. Smith, irmão de Joseph Smith e Hiram. Samuel foi um dos primeiros santos que chegou a Carthage após o martírio. Ele havia fugido dos inimigos da igreja para chegar até seus irmãos em Carthage, mas encontrou-os mortos. Quando ele chegou em Carthage, Samuel Smith encontrou Joseph Smith e Hiram Smith mortos. O desgaste emocional enfraqueceu-o fisicamente. Ele contraiu uma grave febre. Sua saúde piorou gradativamente, até que veio a falecer em 30 de julho de 1844. Ele foi louvado no Times and Season como um dos grandes homens desta dispensação. Sua desolada mãe, Lucy Mack Smith, havia testemunhado no período de 4 anos, olha que mãe, no período de 4 anos a morte de seu marido e de 4 filhos. Ela perdeu Dom Carlos, perdeu Hiram Smith, perdeu José Smith e Samuel H. Smith. Que coisa, que mulher de fibra, Lucy Mack Smith. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre a crise de sucessão. Obrigado.